Então, para transformar unidades, a gente vai usar essa tabela aqui, tá? E eu quero mostrar para vocês o seguinte, deixa eu colocar aqui um pouquinho mais para baixo, porque a gente vai fazer o seguinte esquema, tá? Quando a gente tiver aumentando a nossa unidade, tá? A gente vai estar diminuindo o número, certo? Ah, professora, como assim? Não entendi. Assim, ó, 1 quilômetro, tá? 1 quilômetro são 1000. Deixa eu colocar. Vou colocar metros mesmo. 1 quilômetro é 1000 metros. Então, o que que aconteceu nessa situação aqui, ó? A unidade aumentou, tá? Mas o número diminuiu. Por quê? Quilômetro, né? Aliás, eu tinha que. Então, o que que aconteceu nessa situação aqui, ó? De quilômetros para metros, a gente diminuiu a unidade, certo? A gente diminuiu a unidade. Dimi... Agora, de 1 para 1000, a gente aumentou. Então, isso significa que a gente sempre vai ter essa situação, tá? Então, ao aumentar a unidade, eu vou colocar as flechinhas aqui, ó. Tá? Cada vez que eu dou um pulinho desse, imagine que cada flechinha é um pulinho desse aqui, né? Eu estou fazendo divisão por 10, tá? Então, divisão por 10, ok? Exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem o que eu tô falando, tá? Vou colocar aqui, exemplo. Quanto que seriam 139.000 milímetros em decâmetros, por exemplo? Tá? Então, eu quero saber isso aqui em decâmetros. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar uma cor mais fraca aqui só para rabiscar, tá? Depois eu desfaço. Tá em milímetros, então eu vou dar quantos pulinhos? 1, 2, 3, 4. Eu tive que dar 4 pulinhos, certo? Eu vou até pegar uma cor mais escura para você ver. Pegar um marca-texto para você ver o que eu tô fazendo. Então, ó, fui para cá, para cá, para cá, para cá. Nisso eu dei 4 pulos, certo? Então, eu vou ter que pegar o meu 139, então, 139.000, a vírgula dele tá aqui, porque é como se ele fosse vírgula zero, né? Sempre que o número é inteiro, a vírgula dele está no final. E aí eu vou andar 4 casas para a esquerda, porque eu estou dividindo. Então, 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai ficar 13 e a vírgula vai aqui, ó.
0,9. E eu não preciso pôr todos esses zeros que sobraram aqui, mas também se eu quiser não tem problema. Então, o que aconteceu? 139 mil milímetros são 13,9 decâmetros, certo? Se eu fosse transformar, deixa eu diminuir um pouquinho, se eu fosse transformar 19 metros em quilômetros. Gente, ó, 1 quilômetro é 1.000 metros, né? Então, para ser 1 quilômetro tem que ter 1.000 metros. Aqui só tem 19, vai ser uma partezinha do quilômetro, vai ser um número quebrado aqui, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vou fazer de outra cor para não confundir aqui agora. Vou fazer de amarelo. Então, eu tenho que sair de metro e ir para quilômetro. 3 pulos eu dei, né? Então, são 3 pulos. Eu vou escrever o 19 aqui. A vírgula do 19 está aqui no final dele, porque ele é inteiro, né? Então, 3 pulos, a vírgula. Então, vai ficar um zero aqui e um zero aqui. Então, vai ficar assim, ó. 0,019, certo? Bem importante você saber fazer isso, tá? Agora, vamos para outra parte disso aí que a gente precisa saber. Eu vou apagar aqui, mas, gente, qualquer coisa vocês voltam o vídeo e assistem de novo, tá? Olha o que acontece. Eu precisava apagar aqui também. Eu vou apagar e vou escrever de novo essas flechinhas azuis, que elas são importantes, são para ficar aqui mesmo, né? Então, uma flechinha, outra flechinha, que na verdade são esses pulos que a gente tá dando, né? Aqui e aqui. E cada pulo desse é uma divisão por 10, tá? Não esqueçam disso, cada pulo é uma divisão por 10. E a gente também pode querer fazer o contrário, né? Que seria ir diminuindo essa unidade. E aí o número aumentaria, porque eu preciso de muitas unidades pequenas para fazer uma unidade grande. Então, aqui seria multiplicação por 10, tá? Multiplico por 10 aqui. Exemplo para você entender também. 412 metros em centímetros. Então, eu vou fazer lá. Vou com a minha marca-texto. 412 metros para centímetros são 2 pulos. Então, vai ser 412. Ele tá com a vírgula aqui no final e eu vou andar para frente uma, duas casas. E daí vou acrescentar de zeros, né? E posso até colocar vírgula zero se eu quiser. Mas, deixa eu só anotar isso aqui que eu fiz, para quem gosta de ver. Mas a minha resposta, assim, sendo bem simples, ficaria assim, ó. Tá? Que é a mesma coisa que o vírgula zero aqui. Ok? Outro exemplo. 36,98 centímetros e eu quero transformar isso em milímetros. Eu vou ter que fazer aqui, ó, mudar de cor de marca-texto para você não se confundir. Eu vou ter que ir de centímetro para milímetro, então é um pulinho só. Então vai ficar bem fácil isso aqui, ó. 36,9,8, porque daí a minha vírgula só andou uma casinha, né? E assim vai. Essa é a tabela que você vai usar para transformar as unidades, tá? Tô apagando aqui também, mas qualquer coisa você pode voltar ao vídeo e assistir, certo? Por que eu tô apagando? Porque eu quero que saia aquele marca-texto amarelo de lá, para eu dizer para você que esse quadro aqui, ó, é o quadro que você precisa saber para fazer as transformações de unidades, tá? Então, use para fazer todos os exercícios da página 143 e também da página 144. Eu quero que você também tenha uma noção do que é cada unidade aqui. Então, eu vou colocar aqui para você, tá? Que
eu já falei na aula passada sobre essas unidades aqui, mas eu quero mostrar para você que o quilômetro, ele é dessa tabela aqui, ele é a unidade maior que tem, né? Então, ele significaria, deixa eu mudar de cor para não confundir ali, vou pegar uma cor de rosa aqui, ó. Ele significa 1000 metros, né? O hectômetro, ele significa 100 metros. O decâmetro significa 10 metros, né? O metro é 1 metro mesmo, né? O decímetro significa 0,1 metro, então é como se fosse 10% do metro, né? Os centímetros são, perdão, 0,01 metro e o milímetro é 0,001 metros, tá? Sempre metro aqui eu tô colocando. Só para você ter essa comparação. Então, essa unidade aqui ela é bem pequenininha e essa unidade aqui ela é bem grande, tá? E isso é muito importante você conseguir saber, conseguir entender o que a gente está fazendo, porque que essas transformações são assim. E também é importante você falar, eu vou medir uma viagem de Curitiba para outra cidade em metros. Não, né? Melhor usar quilômetros, né? Porque cada quilômetro que eu contar já vão ter sido 1000 metros. Então, isso facilita. Ah, eu vou medir o tamanho de uma formiguinha em milímetros? Sim, provavelmente, porque é uma unidade pequenininha. A formiguinha também é pequenininha. Se eu for medir em metro, vai dar um número muito quebrado, vai dar um pedacinho do metro só, né? Então, vai dar 0,000 alguma coisa metros. É mais fácil medir em milímetros, tá? Porque daí 1 milímetro já pode ser que dê certo pro tamanho da formiga. Então, é esse tipo de noção que eu preciso que você tenha, tá? E mais importante é saber desenhar essa tabela como se fosse um rascunho na sua prova, no seu concurso que um dia você vai prestar, no seu vestibular que um dia você vai prestar. Nossa, professor, você está falando de vestibular, a gente está no 6º ano, mas é no 6º ano que a gente aprende um monte de coisa que cai no vestibular depois, né? Então, você saber desenhar essa tabelinha aqui em qualquer lugar é muito importante. E também, claro, saber usar, né? Façam os exercícios, tá? Dessa semana lá no material de apoio. Até a próxima!